Primeira pergunta, você pergunta e nós respondemos. Aqui tem uma pergunta. O Antigo Testamento está ultrapassado? Só o Novo é válido? Não. Nós dizemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Agora, existe uma regra de interpretação da Bíblia, segundo a qual o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo, não o Novo à luz do Antigo Testamento. O que ocorre é que grande parte da Bíblia no Antigo Testamento é dirigida especificamente ao povo judeu, o povo de Israel, e há preceitos e recomendações que são exclusivas para aquele tempo daquela época. Por exemplo, encontramos uma obrigação de os pais com o nascimento de uma criança do sexo masculino, ao 8º dia, essa criança ser circuncidada. Essa é uma obrigação que não persiste para nós no Novo Testamento. Havia, por exemplo, a questão do sábado semanal, existiam os dias de festas anuais mencionados em Levítico 23, e havia as chamadas luas novas mensais. Ora, tudo isto, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2,16, são sombras que não deve levar um cristão do Novo Testamento a ser criticado porque não faz observância desses preceitos chamados cerimoniais. Então a Bíblia fala de duas alianças, uma aliança chamada o Antigo Concerto, a Antiga Aliança, firmado entre Deus e o povo de Israel, enquanto no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 13, nós vamos encontrar que como Moisés foi o mediador da primeira aliança, ou do antigo pacto, Jesus é o mediador do novo pacto. Enquanto a primeira aliança foi firmada com o sangue de animais, a segunda aliança é firmada com o sangue do próprio Jesus Cristo, como na celebração da ceia. E este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Leis dietéticas que são encontradas no livro de Levítico, capítulo 11, não obrigam mais os cristãos hoje. Tanto é que Paulo chega a dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3, que haveria apostasia da fé e as pessoas seriam distinguidas pela apostasia em proibir o casamento, o celibato, e determinar proibições a respeito de alimentos, mostrando que essa forma de ensinar hoje está contrária à palavra de Deus no que concerne a nós que estamos dentro do novo concerto. Temos aqui uma pergunta que vem de São Vicente, Noélia. Ela faz pergunta a respeito de Nostradamus, figura conhecida nos meios ligados à astrologia, nos meios ligados à adivinhação. Desculpe que eu não sei falar francês, mas eu vou citar Michel de Nostradamus, ou como é conhecido, Nostradamus. Nasceu em 14 de dezembro de 1503, na França. Faleceu em 2 de julho de 1566. Além de haver exercido a medicina, estudou filosofia, astronomia, astrologia e alquimia
Seu filho Michel de Nostradamus também era astrólogo. Suas predições astrológicas foram publicadas em 1555 com o título Centúrias, que eram quadras em grupo de 100, escritas em linguagem metafórica de difícil interpretação. Então, nos dias atuais, existe um grupo de admiradores de Nostradamus, cuja palavra é difícil de se pronunciar, nostradamólogos. Esses admiradores de Nostradamus esperavam para julho, ou esperaram, melhor dizendo, para julho ou agosto de 1999, uma grave convulsão no planeta, talvez um terremoto de proporções gigantescas e talvez a Terceira Guerra Mundial, com bombas atômicas. Uma espécie de tragédia espetacular que deveria ter acontecido em razão de uma profecia de Nostradamus. Nos seguintes termos: o ano de 1999, no 7º mês, do céu virá um grande rei do terror. Ressuscitará o grande rei de Angumoá. Antes, porém, Marte reinará por sorte. Essa maneira metafórica, simbólica de falar, foi traduzido para uma linguagem mais popular que dizia o seguinte: no ano de 1999 e 7 meses, do céu virá o rei do terror. Ele fará viver o grande conquistador. Antes e depois da guerra, reinará com felicidade. Agora, o que temos a notar é que nada de novo aconteceu nem em julho, nem em agosto do ano de 1999. A Terra continuou girando ao redor do Sol e em torno do seu eixo, e a Lua girando ao redor da Terra. Não houve nenhuma convulsão social, nenhum acontecimento catastrófico foi registrado. A única ocorrência forte em agosto foi o terremoto na Turquia, em que milhares de vidas foram ceifadas. Mas tremores de terra não chegaram a ser mais uma novidade. Nostradamus falhou nas suas previsões. O que a Bíblia declara sobre o assunto? Diz a Bíblia assim em 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Como é que nós podemos julgar uma profecia? Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Deus eterno disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não tiver dito nada, ou se falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem do Deus eterno? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido.
E vocês não precisam ter medo dele. Eu estou lendo na Bíblia, linguagem de hoje, Deuteronômio 18, 10, 11, 20 a 22. Então eu quero dizer, Nostradamus não foi um profeta de Deus. Por que não foi? Porque falhou o seu vaticínio, a sua profecia sobre um acontecimento catastrófico em julho daquele ano de 1999. De modo que as profecias que não se cumprem não são de Deus, e a pessoa que usa o nome de Deus para reclamar autoridade, que recebe orientação teocrática, essas alegações são furadas quando tais profecias não se cumprem. Não é o caso da Bíblia. Quando nós aguardamos a volta de Cristo e temos autoridade de Deus para dizer daquele dia e hora ninguém sabe, não nos aventuramos a citar datas específicas feitas através de cálculos cronológicos para dizer o dia e a hora da volta de Cristo. Um certo escritor, falso profeta, disse: embora Jesus não tenha anunciado, dito que não podemos saber o dia nem a hora, ele não disse que não poderíamos saber o mês. E aí jogou uma profecia para um determinado mês e foi um fracasso. Não aconteceu nada. Disse Jesus em João 17:17, a tua palavra é a verdade. E temos aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel e os profetas da Bíblia eram homens que falavam com autoridade divina. E as profecias da Bíblia são profecias exatas. Se alguém conseguir localizar uma falsa profecia na Bíblia Sagrada, invalida. Mas nós cremos na inerrância da palavra de Deus. Então, prezado ouvinte, tenha como certo o padrão da verdade deve ser sempre a palavra de Deus. A verdade revelada na Bíblia é o único caminho para conhecermos o futuro. O que passar disso não vem de Deus, vem do inimigo, do diabo. E as profecias bíblicas se cumprem, porque os homens santos de Deus, repito, falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a predição de Nostradamus fala de um rei do terror que reinaria com felicidade, ou seja, seria um rei vitorioso. O mal sairia vitorioso da grande batalha. Esse monstro e grande governador tem tudo a ver com o anticristo, que será esmagado, ele e os seus comandados, conforme a Bíblia diz no capítulo 19 do livro do Apocalipse, e no versículo 20, diz o texto, vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E o anticristo foi preso, e com ele o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo
e enxofre. Aí está a palavra de Deus muito clara sobre a derrota do diabo. Nostradamus era estudioso da astrologia. A astrologia é uma prática condenada por Deus. Capítulo 47 do livro de Isaías 13:14. Levantem-se agora os astrólogos que contemplam os astros e que nas suas luas novas prognosticam o que há de vir sobre ti. Certamente são como restolho, o fogo os queimará. E ainda no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 7, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Então aí está a resposta à nossa irmã Noélia de São Vicente. Damos continuidade, aqui outra pergunta, o ouvinte diz, o que ocorre com a alma de um suicida? Dizemos que a vida de todo ser humano é um bem indisponível. O próprio Código Penal estabelece isso. Não posso usar da minha vida dando cabo dela. É um suicídio, e o suicídio é um crime que se comete contra si mesmo. Nós temos o caso de Jó, que foi assolado por uma situação indescritível. Capítulo 1 de Jó mostra Jó perdendo todos os seus bens, todos. E mais ainda, perdeu de uma só vez 10 filhos. Que faria um homem sem Deus na vida ao passar por esta experiência? Amaríssima. Ele dobrou seus joelhos e disse: Deus me deu e Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto bíblico, ele não blasfemou, não pecou com a sua língua. Logo, a alma de um suicida vai para o inferno. O inferno que a Bíblia chama nesse período entre a morte e a ressurreição do corpo, chama de Hades, no grego, como diz Lucas 16, 22 a 25, morreu o rico, foi sepultado, seu corpo foi levado ao sepulcro, que na Bíblia, língua do Novo Testamento é grega, ele foi para o Tafos, ou Minema, ou Menemeio, são as palavras gregas para indicar túmulo, sepulcro, sepultamento. E diz o texto, e no Hades, mostrando que a alma dele estava no Hades, mundo invisível dos mortos, estava em tormentos. Então, isso acontece com uma pessoa que se suicida. Seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma vai para o Hades, para o inferno, da alma sem o corpo, até o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, todos vão comparecer, os que fizeram mal, que praticaram pecados e não tomaram Jesus Cristo como Salvador, vão ressuscitar, segundo as palavras de Jesus, em João 5:29, vão ressuscitar para a condenação agora do ser inteiro, espírito, alma e corpo, que serão lançados na Geena. Geena é o lugar da alma e corpo, depois do juízo final, enquanto agora
O lugar chamado Hades é o inferno da alma, espírito, sem o corpo. Então aí está. O que ocorre? Essa pessoa se perde por vontade própria, porque poderia recorrer ao Senhor Jesus Cristo e ser salva, porque Jesus é aquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse mais: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas advertiu também em Lucas, aliás, em João, capítulo 8, versículo 21 e 24. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis vós vir. 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então a pessoa que nega a deidade absoluta de Jesus, que nega sua obra salvífica, redentora, e prefere a morte através do suicídio, ela não vai para o lugar para onde Jesus foi. E Jesus foi para o céu. Sentou-se à direita do Pai. E a pessoa que dá cabo de sua vida não pode ir para este lugar. Para este lugar.